Condominial News Nacional. Oferecimento Solicite Condominial, a plataforma de soluções do síndico profissional. Tudo em um só lugar. solicitecondominial.com.br. Escola Condominial. Cursos de capacitação profissional para gestores e colaboradores de condomínios que buscam uma gestão de excelência. Travacar Condominial. Diga adeus às chaves e cartões. Travacar é prático e rápido. Olá, boa noite para você. Terça-feira, 5 de novembro de 2024. Está começando mais uma edição do Condominial News. Hoje vamos debater o tema Convenção e Regimento Interno desatualizados, os perigos para o síndico e qual o melhor caminho para a atualização. Boa noite, eu sou Romero Ribeiro e esta é mais uma edição do Condominial News. E hoje trataremos de um assunto de extrema importância, que é Convenção de Condomínio e Regimento Interno desatualizados. Você, síndico, tem observado se a Convenção do Condomínio e Regimento Interno estão desatualizados? Principalmente se seu condomínio é um condomínio mais antigo. Vocês têm observado se as decisões das assembleias estão de acordo com a Convenção de Condomínio e Regimento Interno? Tem observado também os quórums para essa decisão? Vocês têm observado de quanto em quanto tempo tem que implantar essas decisões na Convenção de Condomínio e Regimento Interno? Bom, para explanar mais sobre esse assunto, temos aqui Arthur Camapum, que ele é especialista em Direito Condominial, e também Davidson Fernandes, que ele é síndico profissional e especialista em Gestão Condominial. Olá, boa noite a todos aqui do Condominial News. É um prazer estar com vocês. Meu nome é Arthur Camapum, sou advogado especialista em Direito Imobiliário e Condominial. E hoje nós vamos falar um pouquinho aqui a respeito desse tema, tão importante, que são as convenções dos regimentos internos do condomínio. Então, para iniciarmos, quais são os riscos, de se utilizar um regimento interno e uma convenção desatualizada? Muitas das vezes, o maior risco de se utilizar é que o síndico vai tomar algumas atitudes acreditando estar baseado em regras válidas, e isso pode acabar trazendo prejuízos sérios para o condomínio. Vou citar um exemplo. Muitas convenções e regimentos internos antigamente traziam uma vedação expressa para que o condomínio, para que o condômino não pudesse ter ali animais de médio e grande porte dentro de um condomínio. Então, em uma primeira leitura, o síndico pode interpretar que ele poderia expulsar um cachorro ou impedir que a pessoa se mude para o imóvel com o seu cachorro, com o seu pet, e isso hoje foi alterado por uma decisão do STJ, no qual ficou pacificado que a convenção ela não pode restringir de forma genérica a existência de um cachorro ou de um animal de estimação ali dentro do condomínio. Então, nós temos uma situação de que as convenções proíbem, mas a decisão jurisprudencial permite que o animal adentre o imóvel, e o proprietário tenha ali seu pet independente da questão do tamanho. Então, esse é um ponto bem interessante que nos leva a entender que o regimento e a convenção eles precisam ser atualizados. Nós sabemos que é muito complicado fazer essa atualização dessa convenção, porque nós precisamos de um quórum de 2/3. Quando a gente tem um condomínio pequeno, nós sabemos que ele tem uma facilidade, mas e nos condomínios com 300, 400, 1.000 apartamentos, como é que nós vamos fazer essa alteração dessa convenção? Então, também outra situação é essa, como nós podemos fazer para atualizar? Primeira coisa, existe também uma questão referente ao quórum do regimento interno. Qual que é o quórum para se alterar o regimento interno? Desde 2004, teve uma alteração no Código Civil, onde foi suprimido do artigo 1351 a exigência de 2/3 para a atualização do regimento interno. Porém, lá no Código Civil, existe também a situação de que a própria convenção ela vai trazer os quórums específicos para as deliberações das assembleias. Então, nós temos a seguinte situação.
Se a sua convenção for omissa, não prever nenhum quórum, nós não temos um quórum previsto em lei para alterar o regimento interno. Portanto, o quórum necessário é maioria simples na Assembleia. Mas se a sua convenção tiver previsão de um quórum específico, você tem que cumprir aquele quórum para alterar o regimento interno. Tá? Então, não existe uma regra geral. A convenção, nós temos um quórum de 2/3 como regra geral, que está previsto no artigo 1351 do Código Civil, e nós precisamos, podemos, né, na realidade, colocar um quórum diferente quando a gente for fazer essa alteração. Mas, em regra geral, confesso, eu não conheço nenhuma convenção que não tenha um quórum de 2/3 para fazer essa alteração. Então, qual que é o procedimento? Primeira coisa, né? A administração precisa sentar ali entre si, a gente sempre indica que os síndicos, os conselheiros se reúnam para que eles definam quais são os gargalos, quais são os maiores problemas que o prédio tem. Isso para a gente fazer uma alteração de um regimento interno. O regimento interno é aquele instrumento onde vai estar a previsão das normas internas, das normas do cotidiano ali do prédio, e são utilizadas, na maioria das vezes, para a aplicação das penalidades, para restringir ali uma forma de utilizar, um horário, alguma coisa nesse sentido. Então, são as normas de dia a dia. Para esse regimento interno, é muito importante que o condomínio entenda qual que é a sua necessidade. Não tem como eu pegar um regimento interno de um condomínio A e aplicar no condomínio B, porque a realidade naquele condomínio ela é diferente. Então, a gente sempre sugere que o síndico e os conselheiros se reúnam, identifiquem os gargalos do condomínio, passem isso para o departamento jurídico, e a partir de então a gente vai montar uma minuta de regimento interno. A gente vai montar uma minuta com base naquela necessidade do condomínio. Feita essa minuta ela é encaminhada para todos os moradores, para que eles possam também fazer as sugestões, os questionamentos. Isso volta para o departamento jurídico, que se reúne ali com a administração, para entender das sugestões o que é juridicamente possível e o que é juridicamente impossível. O que é juridicamente impossível a gente já tira da discussão a respeito da minuta, e o que tem plausibilidade ou possibilidade de ser discutido, como, por exemplo, o horário de usar o salão de festas. Alguns moradores querem meia-noite, outros moradores querem às 10 da noite. Então, isso não é jurídico. Isso aqui é uma questão que ela pode ser definida na Assembleia. Então, o que a gente faz? Nós levamos para a Assembleia os artigos que são ali, que podem ser discutidos, né, podem ser deliberados, e nós deixamos os condôminos votarem as opções. Então, a gente separa aí esses itens que estão tendo divergência de entendimento, votamos esses itens, os que forem aprovados vão para a minuta final e, posteriormente, nós fazemos a assembleia de aprovação do regimento interno. Então, para o regimento interno, se for maioria simples, esse é o procedimento, é mais fácil, mais tranquilo, aprovou. Mas e se precisar de um quórum específico de 2/3, igual também a gente às vezes precisa ali para fazer a convenção? Então, nesse caso, o procedimento de criação das normas ele é muito parecido. Só que a convenção ela já é mais técnica, são questões mais jurídicas do que o regimento interno. Ali são questões de administração, de mandato, quem pode, quem não pode ser síndico, mandato de 1 ano, 2 anos, se vai ter remuneração para síndico, subsíndico, os quórums de alteração, de aprovação de obra. Então, tudo isso vai estar na convenção e não no regimento interno. Então, nós também fazemos mais ou menos o mesmo procedimento, mas claramente evitando trazer muitas discussões para dentro da convenção, tentando, de fato, só atualizar com base no que é legislativo e no que é jurisprudencial. Então, nós trazemos essa montagem, esse arcabouço ali, e às vezes complementando, né? Existem convenções que são omissas em alguns pontos, então a gente faz uma complementação da convenção, discute isso com a administração, encaminha para os moradores vão receber essa minuta, vão fazer as sugestões, nós vamos levar para a Assembleia. Só que aqui surge uma diferença. Como é necessário 2/3 para aprovação, desde 2022, com uma alteração do Código Civil, nós temos a possibilidade agora de converter as assembleias em permanente. Antigamente tinha esse questionamento se seria possível, se não seria possível, mas desde 2022 isso se tornou lei. Então hoje nós podemos, se uma assembleia, se uma aprovação ela depende de um quórum específico, nós podemos
fazer ali a conversão dessa Assembleia Permanente. Como que isso funciona? Chegamos para votar um condomínio de 100 unidades, nós precisamos ali de 2/3 das unidades, precisaria mais ou menos ali 67 apartamentos aprovando a convenção. Constatamos que tem 40 pessoas na Assembleia, ou seja, não tem quórum para votar aquela deliberação. Se não tem quórum para votar aquela deliberação, e aqui precisamos entender isso, não estou falando que não foi aprovado quando tinha quórum. Não tinha quórum para deliberar sobre aquele tema. O presidente da Assembleia pode colocar em votação a conversão dela em permanente. E o que isso significa? Essa Assembleia vai continuar aberta, até em 90 dias ela precisa ser encerrada, mas a segunda etapa dela tem que ser feita em até 60. Então, a gente para ali, contabiliza os votos que já foram apontados naquele dia, e nós retornamos em uma segunda oportunidade para complementar esses votos. E aí os moradores têm esse período para correr atrás dos vizinhos, pedir procuração, chamá-los para votar, para a gente conseguir atingir esse quórum de aprovação e depois conseguir registrar. Então, depois de 2022, facilitou muito essa alteração das convenções com a possibilidade de converter as assembleias em permanente. E essa é uma estratégia que tem dado certo, tem sido muito utilizada por nós e fica aí como uma sugestão de método, né, para se alterar a convenção. Espero que eu possa ter contribuído com vocês, fico sempre à disposição. Um grande abraço. Obrigado. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, agradecer mais uma vez ao Condominial News pelo convite. É sempre uma satisfação estar aqui junto com vocês, debatendo um pouquinho sobre esses assuntos condomínios que geram tanta polêmica, né? Entre ali aos moradores, falta de regras. E hoje nós estamos falando de quê? Convenção e regimento interno, né? Que é um assunto de extrema importância dentro de um condomínio. Me apresentando, me chamo Davidson Fernandes, sou síndico profissional. Na verdade, o síndico profissional é um jargão de mercado. Eu sou formado em administração de empresas e atuo na administração profissional de condomínios há mais de 10 anos, né? Tem uma empresa, a DIC Condomínios, que estamos aí no mercado e o nosso objetivo sempre é a valorização do patrimônio àqueles que confiaram ao seu bem, né? O seu bem maior, o seu lar. Então, nós estamos ali para poder fazer o melhor. E, para isso, temos aí regras a ser cumpridas dentro de um condomínio, regras internas. Imagina se um condomínio não tivesse um regimento interno, se não tivesse regras a serem cumpridas, o que viraria? Com o regimento e a convenção já é complicado, imagina se nós não tivéssemos um norte. Então, assim, mas muitas vezes travamos em algumas situações. Geralmente, quando assumimos alguns condomínios, temos aí algumas convenções antigas, né? Convenções antigas, convenções que já estão ultrapassadas, e aí é de suma importância que a gente consiga regularizar essa convenção antiga. Porque, de acordo com o tempo, as coisas vão mudando, vão se atualizando, normas vão se atualizando e aquela convenção vai ficando para trás. E acaba que engessa a gestão, né? Então, assim, hoje, para regularizar uma convenção, seja ela antiga, seja ela atual, para poder fazer ainda mais dados atualizados, o que é necessário, o que é importante, né? A gente precisa saber. Hoje, o Código Civil, ele é bem claro. Para se alterar uma convenção, exige um quórum de 2/3. E, junto com a convenção, também temos o regimento interno. Regimento interno é aquele documento que rege as leis internas ao condomínio. Como que é o procedimento para poder estar atualizando o regimento interno? Nós temos duas situações. Hoje, se o regimento interno estiver atrelado à convenção, necessita-se de um quórum específico também de 2/3 para que altere esse regimento interno. Embora o Código Civil, em 2002, ele teve uma atualização, e nessa atualização ele suprimiu o termo regimento interno, entendendo-se que somente a convenção precisa de 2/3 para ser alterada. Isso se o regimento não estiver atrelado à convenção. Se o documento do regimento interno estiver atrelado, precisa-se de 2/3. Aí, quando você vai alterar a convenção, você já coloca uma separação de documentos, deixa o regimento interno separado, porque daí
facilita o trabalho. Você consegue atualizar o regimento interno, não estando atrelado à convenção, com um quórum simples. E o regimento interno, com o decorrer dos anos, o condomínio vai se atualizando. Então, você tem que ir atualizando normas. A exemplo de agora, os carros elétricos estão surgindo aí. Muitos regimentos não têm nada falando sobre. Vai ser necessário atualizar. Então, o que acontece? Com o regimento interno sendo desentregado à convenção, facilita. Facilita mais para que as coisas possam fluir da melhor maneira possível, né? Quais as consequências hoje também, né, de deixar uma convenção e o regimento desatualizado? Foi o que eu falei no início. A gestão ela fica engessada. Então, se o regimento hoje está antigo, está desatualizado, a administração do condomínio, em conjunto ali com os moradores, tem que fazer uma campanha, porque não é fácil você reunir um quórum de 2/3. Muitas vezes você não consegue fazer isso em uma assembleia só. Então, existe hoje, né, a lei da assembleia permanente. Então, facilita também o trabalho de você conseguir atingir aquele quórum, para poder estar atingindo o específico, para que esse documento possa ser alterado. Então, é de suma importância ter os documentos sempre atualizados. Como que a gente consegue fazer essas atualizações? Isso aí não tem uma mágica, não tem uma porção mágica. É o dia a dia do condomínio. Então, não tem assim, eu vou atualizar o regimento aqui para poder mudar apenas uma norma. Não, o certo é fazer um todo. É importante esse procedimento. Então, a administração ela tem que estar sempre atenta a isso, né? O regimento interno hoje, ele é mais comum de ser atualizado do que as convenções. Quando vai se fazer o regimento, a atualização de uma convenção, é um trabalho minucioso, né? Ela pode ser alterada tanto de forma alterar o documento completo, dependendo muito da forma que está aquela convenção, ou pode sim também alterar alguns itens, né? O passo a passo é sempre passar por uma assembleia e quórum específicos, né? Então, sobre os itens que são alterados, os condôminos, a participação dos condôminos quanto a esse processo. É importante demais a administração do condomínio fazer aí um grupo de moradores envolvidos, uma comissão formada por moradores, para quê? Para estudar juntamente o documento. Então, você monta ali um grupo de 3, 4 moradores para discutir aqueles assuntos que mais estão precisando ser alterados, ser incluídos no regimento interno. Criou-se essa comissão sempre atuando junto com o jurídico. Nunca faça uma alteração sem estar um jurídico presente. Por quê? O jurídico ele vai te dar aquela segurança jurídica, porque muitas vezes os moradores eles querem que altere por vontade própria, e não funciona assim. Infelizmente, nós temos isso, né? Morador, às vezes, olha assim para si próprio, para se beneficiar. E o regimento, a convenção, o regimento, ele não está ali para beneficiar um ou outro, ele está para beneficiar o coletivo, né? Então, é importante isso aí. Então, que forme-se uma comissão, junto com a administração do condomínio, feito essa comissão, passado pela análise do jurídico, o correto a se fazer envia-se essa minuta desse documento para todos os moradores, terem o conhecimento desse documento que está sendo alterado. Feito essa questão, dá-se um prazo, porque nem tudo que vai ser palpitado ali pode ser colocado, porque nós vamos receber várias informações, várias ideias que muitas vezes contrariam a convenção. E hoje, para alterar uma convenção sem ter um apoio jurídico, é um risco para o condomínio, né?
Como que a gente pode fazer quando tiver conflitos de opiniões? Sempre vai existir. Sempre vai existir. Não é um processo fácil. Uma alteração de convenção, uma alteração de regimento, não é um processo fácil. Por quê? Existe muito interesse de conflitos, muitos interesses pessoais. E aí a administração, juntamente com o jurídico do condomínio, tem que mostrar àqueles moradores daquela edificação que as regras têm que beneficiar a coletividade, e não a X, a Y, a Z, né? Então, é importante que isso se faça da forma mais correta possível. Por quê? Se a convenção ou o regimento forem atualizados de um quórum abaixo do previsto, a Assembleia ela é passível de anulação. Para que se faça esse processo de regimento, de alteração do regimento, da convenção, é como eu disse no início, convenção não pode ser um quórum menos que 2/3, tem que atingir um quórum. Regimento interno, maioria simples, se não estiver atrelado à convenção. Fora disso, fez-se essa reunião, fez essa assembleia, não atingiu o quórum, foi no cartório, registrou, até mesmo que o cartório não vai registrar, se ele vê que não tem aquele quórum atingido. Isso para a convenção. Regimento muitas vezes acontece, de o pessoal fazer ali uma reunião, atualizamos o regimento interno. Ok, mas isso com a maioria simples, convenção não. Mas se caso aconteça e passe pelo cartório, a Assembleia sim é passível de anulação, porque não pode ser alterada se não atingir o quórum específico. Então, em resumo, é isso. Para que se tenha um documento em condições para que a administração possa trabalhar, que é muito importante esse documento estar atualizado, porque ele dá condições de trabalho para a administração do condomínio, porque se você pega ali uma convenção desatualizada, acaba que você tem dificuldade até de notificar algum morador. Hoje em dia, fala-se muito nas convenções que as convocações elas têm que ser enviadas via protocolo, carta de registro. Agora você imagina um condomínio com mais de 500 unidades, você tem que registrar a correspondência e cada um desses 500 receber. Quanto o condomínio não vai gastar somente de registro desses documentos? Hoje não, você pode encaminhar via de formas eletrônicas, e-mails, aplicativos que o condomínio, que a administração do condomínio oferece. Então você tem que facilitar de alguma forma a comunicação para que a convivência naquela coletividade seja a melhor possível. Então é muito importante, na hora de atualizar um regimento, atualizar uma convenção, você tenha um bom corpo jurídico, juntamente com moradores que realmente queiram o bem do condomínio, para que as coisas possam acontecer da melhor maneira possível. Dito isso, agradeço mais uma vez a participação, ao Edilson, a equipe do Condominial News, que sempre está aí fazendo um belo trabalho perante todo essa gama de condomínios, tudo que é feito através de condomínios. Então é muito importante esse trabalho e levar um pouquinho de informações ali para aqueles que habitam nessa coletividade. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e que Deus proteja cada um de vocês. A você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua companhia, uma ótima noite e a gente se encontra terça que vem às 8 da noite. Até lá! Condominial News Nacional. Oferecimento Solicite Condominial, a plataforma de soluções do síndico profissional. Tudo em um só lugar. solicitecondominial.com.br. Escola Condominial. Cursos de capacitação profissional para gestores e colaboradores de condomínios que buscam uma gestão de excelência. Travacar Condominial. Diga adeus às chaves e cartões. Travacar é prático e rápido.